Bem, vamos falar agora de Rodrigo Mora. Daqui a pouco eu recordo que vamos revelar novos dados sobre João Palhinha, mas para já vamos falar de Rodrigo Mora, que está a impressionar a Gianpiero Gasperini nos primeiros treinos e pode já estrear-se na segunda-feira com a Fiorentina. Segundo o jornal Corriere della Sera, o treinador italiano gostou muito da adaptação rápida do antigo jogador do Futebol Clube do Porto e entende que está pronto a ser utilizado. Aliás, no mesmo artigo, lê-se que até há a hipótese de Rodrigo Mora surgir como titular, embora o mais provável seja começar no banco. A Roma recebe a Fiorentina na segunda-feira para a primeira jornada da Liga Italiana. Gonçalo, olhando para aquilo que tem sido estes primeiros treinos de Rodrigo Mora, tem impressionado? Será que Francesco Farioli vai arrepender-se de não ter utilizado Rodrigo Mora? Acho que não. Com tanta frequência, obviamente que o utilizou, sim. Não, arrepender. Bem, se arrepender é grave. Aí seria um carro desgovernado. A decisão é clara e eu acho que não surpreende. Aliás, não é surpreende. Nós podemos, acho eu, intuir com alguma facilidade que o Farioli sabe da competência e das características futebolísticas do Rodrigo Mora e sabe a qualidade que o Rodrigo Mora tem. Mas, por outro lado, também lhe revia alguns defeitos. Imagino eu, até por aquilo que foi falado pelo próprio, no momento sem bola. E, portanto, foi uma decisão. É arriscada. É arriscado quando tu, no tratamento da bola, olha, ainda há pouco falávamos naquela zona do terreno que é mais difícil de um jogo de futebol jogar. Este é um pequeno gênio e é o melhor do Futebol Clube do Porto. Eu não tenho a mínima dúvida a tomar decisões naquela zona. Mas sem dúvida nenhuma. Agora, do ponto de vista coletivo, foi tomada uma decisão contrária. E é importante que o treinador tome a melhor decisão em função daquele que é o objetivo final, que é, neste caso, o sucesso desportivo. Eu acho, e tenho sempre a percepção de que um jogador como o Rodrigo Mora devia ter sido mais vezes enquadrado. Eu acho que sim, mas por outro lado também percebo que dentro daquela que era a ideia do Porto, ele ia -se sempre sentir um pouco peixe fora d'água, porque não jogava em ataque continuado, por exemplo, o Futebol Clube do Porto tantas vezes. E o Rodrigo Mora é um jogador que não pode ser um cavalo selvagem, não é um jogador em que tu lhe entregas a bola e ele parte para cima e 30, 40 metros e finta, vai para cima. Não é esse jogador. É o jogador que precisa de passe curto, entendimentos e combinações diretas e indiretas, pelo corredor central. E se a ideia de jogo não é essa, dificilmente ele ia conseguir encontrar ali algumas paredes para poder combinar dentro do jogo. E, portanto, acho que a decisão foi a correta, em especial para o Rodrigo Mora, porque o Rodrigo Mora não podia ficar mais um ano sem jogar. Não sei se o clube em concreto foi a decisão melhor ou não, logo se fará, mas eu acho que o Rodrigo Mora precisava mesmo de sair para jogar, porque ainda tem muito para desenvolver enquanto jogador de futebol e carimbar aquela que pode vir a ser uma marca importante no futebol português. Zé, e com a imprensa italiana a dizer que o Rodrigo Mora vai já jogar na segunda-feira, comprova-se que, de facto, em causa, se calhar, no Futebol Clube do Porto, nunca estiveram as qualidades de Rodrigo Mora enquanto jogador, mas sim o facto de não encaixar no sistema que Farioli estava a pensar e, por isso, não ter sido utilizado muitas vezes no 11. Vou adotar uma tática a partir de agora em relação ao Rodrigo Mora. Não. O Rodrigo Mora está numa fase diferente da carreira dele. O Futebol Clube do Porto, para mim, e para ele, se calhar, mas para mim é passado. Acho que ficou tudo de acordo que a melhor solução era o Rodrigo Mora deixar o Futebol Clube do Porto, porque este treinador, ele não cabia dentro da ideia de jogo deste treinador. Já disse o que tinha a dizer disso. Não quer estar a massacrar mais as pessoas relativamente a essa questão. Portanto, é passado, não quer fazer comparações, fica à espera, e sim do coração, do meu coração, ainda bate, que o Rodrigo Mora confirme na Roma aquilo que eu acho que ele é como futebolista. Que é um futebolista diferente, que tem talento para dar e vender, que é capaz de resolver um jogo, que ainda não é capaz de levar uma equipa às costas, mas que se calhar um dia destes isso pode acontecer, que vai trabalhar com um técnico com ideias completamente distintas daquelas que tinha o anterior técnico. Gasperini é um técnico brutal, fez da Atalanta um clube fantástico. Eu, cada vez que me lembro da Atalanta, lembro-me sempre do Lookman,
que acho que é um jogador brutal e que nas mãos do Gasperini voava. Hoje não acontece isso porque tem Tantos o Simeone como treinador, mas eu só estou a olhar para o Lukman, que é um futebolista que me encanta. O de Cateler Por exemplo, também. Aquele brasileiro que joga no meio campo, o Ederson, não sei se é Ederson, se é Everton, mas acho que é Ederson. Portanto, a Atalanta era uma grande equipa, a Roma está a ser uma grande equipa, quer chegar próximo dos principais rivais, do Inter, do Milan, da Juventus, e miscuir-se na luta pelo título, e acho que o Rodrigo Mora pode realmente dar uma ajuda fantástica à equipa romana. E eu espero que lhe corra tudo bem. Mas eu já disse, não estou a dizer isto para entender, lá está aquele tipo a dizer isto só para embirrar com o Futebol Clube do Porto de zero. Sempre achei, eu lembro-me, volto aqui a repetir, dos jogos que o Moura fez no tempo do Martin Anselmi. Era delicioso. E segunda-feira lá estarei a ver a televisão, porque é ver a Roma com a Fiorentina. E espero que o Moura jogue, que seja titular e que me confirme aquilo que eu acho dele. E depois o futuro logo se verá. Agora, comparações, acho que já é tempo de acabar com isso. Ele não cabia neste Futebol Clube do Porto e o melhor foi ter-se encontrado esta solução. Nem quero falar das questões financeiras, que isso não é tanto comigo, é mais com as pessoas que participaram no negócio. O que me importa é o Rodrigo Mora futebolista. E o Rodrigo Mora futebolista é daqueles que vale a pena ver jogar futebol. E creio que jogando na Roma, o Mister Jorge Jesus vai ter mais uma solução boa. Jorge Jesus? O Mister Jorge para a Jesus vai ter mais uma seleção. solução boa para a seleção de Portugal. Antes de passar a palavra ao Pedro, e não vou fazer comparações desportivas, que já sei que não achas que Rodrigo Mora é um espalha-brasas como Francisco Conceição, que já tivemos aqui essa discussão. Não é. São diferentes, completamente diferentes. Mas olhando, por exemplo, para Francisco Conceição e para, se calhar, a urgência, diria, com que André Vilas-Boas resolveu essa pasta, também resolveu com Rodrigo Mora. Portanto, Rodrigo Mora era um problema de André Vilas-Boas ou de Francisco Farioli? Era um problema de Farioli, não era do Presidente. Um problema no sentido do futebolista e muita gente da família portista, particularmente no Estádio do Dragão, clamar pela sua presença em campo e o treinador ter um entendimento diferente e que jogou a favor dele. O Futebol Clube do Porto foi campeão sem o Rodrigo Mora titular e, portanto, quem é que tem razão? Até prova em contrário, o treinador. Pedro Sousa, olhando para o rendimento, pelo menos nos treinos, que parece que o Rodrigo Mora já está a apresentar, 2 treininhos também não. não dá para ver ainda grande coisa, então o que é que o treinador Agora é viu preciso nele? dourar a pílula, não é? Não. Para já querer apostar na segunda-feira, em Rodrigo Mora. Já o conhecia, ponto número 1. Ponto número 2, Pellegrini está alucinado. E Dybala nunca aguenta 90 minutos. Estamos todos de acordo em relação a isso. E, portanto, esses são os concorrentes diretos dele. Normalmente até jogam 2, às vezes 1. E, portanto, ele tem francas possibilidades de jogar muitos minutos na segunda-feira, eu acho. Não vi treinos, né? Mas quer dizer, quando se investe como se investe, 25 mais 25, estamos a falar de um grande investimento, embora eles tenham feito o Santiago Castro. É o maior investimento, 36 ou 7 milhões de euros, que veio do Bolonha e é o ponta de lança da equipa. Ele e o Malan são os dois, só jogam um. E portanto estou a ver o Mora com minutos, pelo menos nesta fase, e que lhe corra bem, como diz o Zé. Eu já aqui o defendi muitas vezes, ele e o Kenda e o Cardoso Varela, que agora regressou ao Porto e que até parece que já está a treinar a equipa principal. Eram há 3, 4 anos, juntamente com o Felicíssimo. Aquela seleção era incrível. Felicíssimo, João Simões, o Cardoso Varela, o Mora, o Kenda. O Kenda e o Mora, acima de todos os outros, na minha opinião, naquela altura, embora o Cardoso fosse um bocadinho mais novo, são jogadores geracionais. Isto é, são jogadores que marcam uma época. Há um ano, ninguém punha em causa. Eu acho que mesmo com o Roberto Martínez, o amigo ali do Zé, mesmo com o Roberto Martínez, ninguém punha em causa que o Kenda e o Mora iam ao Mundial. E um ano depois todos vimos com naturalidade que eles não fossem. O futebol é tramado. Mas aí foi É que ninguém responsabilidade discutiu. de treinadores? Não foi logo dos jogadores que não convenceram os treinadores, não é? Não jogando, não podem ser Pronto, convocados. e jogaram menos, tiveram menos impacto nas suas equipas. Agora, o Kenda e o Mora são boas notícias para o Jorge Jesus. Posso só juntar aí uma coisa que tu já falaste aqui? E vais concordar. Eu concordo contigo. Eu espero que não aconteça ao Rodrigo Mora, que não aconteça ao Mateus Mido, o mesmo que aconteceu ao Rodrigo Mora. Mas não sei. O que eu sei é que os clubes Eu portugueses jogava com o Mateus não Mido, já basta, podia estar a jogar no Futebol Clube do não Porto. basta aos presidentes
dizerem que o futuro é a formação, que vamos investir na formação e que temos os campeões não sei do quê, uns da Europa, do mundo, outros nacionais e não sei o quê. E depois, tudo espremido, não vemos. Não vemos! Até podemos ver, mas Olha, são pequenas nisso, vendas. eu que sou São um pequenas crítico vendas. do Rui Borges, ele não teve problemas em pôr o miúdo, o Flávio Gonçalves, a jogar. E depois o Rodrigo Dias, mas o Rodrigo Dias, e eu gostava. Depois eu falo sobre isso. Então já vamos falar sobre isso a seguir uma Essa curtíssima contratação pausa. do defesa esquerdo para a minha cabeça, Já vamos falar Já sobre viste isso a jogar seguir uma Marquinhos, curtíssima é? pausa. não faço ideia Também nenhuma. não sei. Só se for o novo Roberto Carlos, é que vale a pena o investimento.